Opa, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade à nossa leitura e explicação do Evangelho de Mateus. E no capítulo de hoje, o segundo, acontecerá algumas coisas muito interessantes. Primeira, a visita dos sábios do Oriente a Jesus, que acabou de nascer, a fuga de José, Maria e o menino Jesus para o Egito e o retorno dele à região de Israel. Fique conosco, vamos ler e aprender um pouco mais. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Quem que foi Herodes? Herodes o Grande, que aqui se refere a essa parte do texto, ele foi o governante da Judéia nessa época. Ele era o rei dos judeus. Esse era o título dado por Roma a ele. Ele não era israelita, ele era edomita, da descendência de Esaú, e ele governava com apoio político do império, e não com apoio do povo. Por isso, toda e qualquer situação que ameaçasse o trono dele, porque de fato ele era ilegítimo aos olhos culturais e religiosos dos judeus, ele se preocupava muitíssimo. E é isso que a gente vai ver que aconteceu aqui no capítulo 2. Herodes era um homem muito perverso. Herodes o Grande, o primeiro aqui. E os seus filhos também o foram. Ele teve pelo menos mais 5 sucessores que usaram o mesmo nome. E a palavra Herodes se tornou um título. Então, vamos acompanhar um pouco mais dessa leitura. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem eram esses sábios do Oriente? Ou como as pessoas costumam chamar, né? Esses magos do Oriente. A verdade é que a gente não sabe. Provavelmente eles eram ali da região da Mesopotâmia, da região ali dos caldeus, da Babilônia, talvez, que nessa época não existia mais, ou de outro lugar. Mas uma coisa é fato: eles conheciam o Senhor e eles conheciam as Escrituras do Senhor, porque eles viram a estrela do Messias, profecia essa, e foi predita em Números 24:17 pela boca de Balaão. Acredite se quiser. O que me chama a atenção nesses magos do Oriente, nesses sábios do Oriente, é que eles eram homens tementes ao Senhor fora de Israel. Às vezes a gente pensa que os planos do Senhor, eles eram condicionados apenas a Israel. Mas a verdade é que sempre houveram homens tementes ao Senhor por todos espalhados por todo o mundo. Nós vemos em Melquisedeque o próprio Balaão, que de certa maneira temia o Senhor, mas se vendeu, e alguns outros exemplos como estes sábios, estudiosos, cientistas de sua época. Tome muito cuidado para que você não ache que Deus escolheu somente você, a sua igreja ou a sua família. O projeto de Deus é muito mais amplo e muito maior do que a gente pode imaginar. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Herodes ficou perturbado porque eles ouviram da boca desses homens que o rei dos judeus tinha nascido. E Herodes era o rei dos judeus. Ele temeu pelo trono dele. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Essa profecia aqui é do profeta Miqueias, que está lá no capítulo 5, versículo 2 do seu livro. E a gente percebe que não era só os estrangeiros que conheciam a palavra. Obviamente, os mestres da lei, os sacerdotes e os judeus conheciam as escrituras e sabiam da onde o Messias viria, mas nenhum deles estava atento a isso. Quem sabe, eles estavam focados demais nos seus eventos religiosos para observar o sinal dos tempos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus retornasse hoje, ou pelo menos a vinda do anticristo fosse hoje, você estaria atento a esses sinais? A verdade é que o Messias, tão esperado por Israel, veio e muitos nem sequer perceberam. Tome cuidado para que Jesus não apareça e você seja pego desapercebido. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha
aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Preste muita atenção em quem te pede ajuda. Muitas vezes as pessoas, elas são traiçoeiras. Elas têm uma aparência de piedade. Dizem que adoram o seu Deus, que querem adorar o seu Deus. Mas elas estão usando da nossa fé para nos passar para trás. Isso acontece muito. Tome muito cuidado. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Aqui nós vemos algo muito interessante. Jesus ele estava numa casa com sua mãe e seu pai. E ali, os magos do Oriente, os sábios do Oriente, lhe trouxeram presentes valiosíssimos. Foram três. Por isso que existe uma tradição onde acredita-se que eram três homens. Mas é verdade que a Bíblia não diz isso. Faz até sentido. Cada um trouxe um. Mas não dá para afirmar aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Mas eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Esses três presentes, eles também eram simbólicos. Isaías 60, versículo 6, diz que presenteariam o rei com ouro e incenso. E aqui nós vemos que o ouro está ligado ao reinado de Jesus, o incenso está ligado ao sacerdócio de Jesus e a mirra está ligada à morte de Jesus. A mirra era usada no embalsamento de pessoas que faleceram. E além disso, tem um aspecto prático, porque como nós vamos ver, Jesus ele fugiu com sua família para o Egito. E muito provavelmente esses presentes extremamente caros serviram como sustento para sua família, ou pelo menos ajudaram muito. Versículo 12. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Algo que está repleto na Bíblia é que Deus fala e fala por sonhos. Quando você tiver um sonho, busque entendimento no Espírito Santo se aquilo provém do Senhor ou não. E peça a Deus sonhos espirituais que revelam e que mostram o caminho. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fujam para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Veja novamente um sonho, dessa vez para José, o líder da família. Aqui nós vemos que o Senhor respeita aquilo que ele mesmo instituiu. Existe uma autoridade familiar que está sobre o homem. E nesse sonho, o Senhor lhe deu uma diretriz muito clara. Vá para o Egito e fique lá até que eu lhe ordene. Meu irmão, se Deus te falou algo, permaneça até que Deus mude de ideia. Ou pelo menos revele que o tempo por ali terminou. Não tome decisões pela sua racionalidade ou vontade. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Essa profecia está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Herodes deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou os soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Repare aqui, a palavra engano. Os sábios enganaram Herodes? Bem, foi isso que Mateus escreveu. Mas quem ordenou que eles não voltassem a Herodes? Não foi o Senhor através de um sonho? Meu irmão, perceba claramente que às vezes o Senhor nos pede para tomar medidas prudentes, que aos olhos das pessoas podem até parecer engano, mas na verdade é sabedoria e prudência em prática. Tome muito cuidado com a religiosidade e com aquilo que você acha que o Senhor não mandaria a gente fazer. Então Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo de idade. Olha como a vida e o ministério de Jesus, pelo menos enquanto criança, foi similar à vida de Moisés. Impressionante, não? Moisés disse que se levantaria um homem como ele e que o povo deveria escutá-lo, fazendo referência a Jesus. E de fato o foi. Nós vemos aqui também o relato de que
Herodes mandou matar crianças de 2 anos com base na primeira aparição da estrela. Essa estrela já estava nos céus há 2 anos. Talvez os magos souberam da vinda de Jesus antes de Maria, porque Jesus tinha acabado de nascer. Se a gente voltar 9 meses para trás, ainda sobraram 1 ano e 3 meses de antecedência. Que interessante, né? O primeiro a saber que Jesus estava chegando não foi nem Maria. Foram homens atentos aos sinais. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Nós vemos aqui como Deus se importa com as pessoas. Uma profecia sobre a morte de crianças aparentemente sem importância nenhuma. Parece duro dizer isso, mas é verdade que quantas vezes você passou por esse texto ou já viu uma pregação das crianças que morreram por causa de Jesus? Mesmo que a gente não se importe, mesmo que as pessoas não se importem, Deus se importava tanto que prenunciou esse evento terrível por meio do profeta Jeremias. Deus se importou com cada choro, com cada vida perdida ali naquele dia. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em São José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, e cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Por que Jesus cresceu em Nazaré? Nada na vida de Jesus, como nós temos visto, foi por acaso. Havia muitas profecias e significados envolvidos. Nazaré, a palavra Nazaré, no original hebraico, tem a ver com a palavra renovo. E vários profetas profetizaram que o Messias seria chamado de renovo. Por isso que Jesus era chamado Jesus de Nazaré. Olha como a palavra de Deus é perfeita. E cada detalhe, por mais que pareça aleatório, não é. Tem um significado e tem um porquê. Meus amados, esse foi o capítulo 2. Pondere nas lições aqui aprendidas. Olhe para a obediência de José, como ele ouviu o chamado do Senhor e guiou sua família para um lugar protegido. Você, como pessoa espiritual, esteja atento aos sinais, às escrituras, a sonhos. Tome cuidado em quem você confia. Aceite presentes provém do Senhor e confie no cuidado de Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que essa leitura tenha edificado sua vida. Curta, comente e compartilhe esse vídeo.